Porque assim, a igreja levou tudo que eu tinha, só sobrou a minha casa. Por quê? Porque eu ia ser missionária. Pois é. Entende? Então, assim, eles foram porque hoje eu entendo, ô Vilela, eu acho justo o dízimo, tá? Eu acho que não é obrigado, a pessoa não tem que dar se ela sentir vontade no coração dela. Mas eu não acho justo é você tirar os bens das pessoas. Ah, não, É claro que você dizer não. assim, ó, tá com um problema no seu casamento, bota o seu carro no altar que Deus vai reconstruir seu casamento. Você tem uma doença incurável, bota o seu apartamento no Como altar. se Deus funcionasse com chantagem, né? Exatamente. E Deus, tu não compra milagres de Deus. Exatamente. Só que a gente chega tão inocente e tu tá tão vulnerável, tu Tal tá do tão indulto, frágil, né? Porque assim, tu tá frágil, Que você Vilela. acredita. Por exemplo, assim, se você, né, você tem a sua esposa, seu filho que você ama, se hoje chegasse, né, Deus o livre, acontecesse alguma coisa, e você tivesse que dar todos os seus bens pra salvar eles, Sim, você você faria. tá vulnerável, né? Entende? Você faria. Então, assim, você usar da fé das pessoas, isso é muito cruel, isso é nojento, isso é um Eu acho que é o absurdo. pior pecado. Sabe? E assim, eu entrei na justiça, Vilela, e eu ainda tinha que ter 50 mil na justiça para poder tentar reaver o meu dinheiro. E eu não tinha. Putz. E aí eu tentei pelo governo, né? E não, mas eu tenho uma casa de 1 milhão. Tá, mas eu tenho uma casa de 1 milhão, mas eu não vivo com essa casa. Eu preciso de dinheiro, eu não tenho renda. Né? A partir do momento que eu desobedeci, ali que eu não iria para a política, eu levei um belo pé na bunda. E aí fiquei sem emprego ainda. Então, assim, fui contratada com CNPJ, você não tem seguro-desemprego, você sai na frente com uma mão, outra atrás. E aí, como é que faz? Você disse que não estava preparada espiritualmente para a política, porque na política são demônios maiores, né? Não são soldadinhos, são Exato. potestades. E eu era uma menina na fé, eu era um bebê na fé. Porque assim, a caminhada com Jesus, ela tem o bebezinho, o adolescente, né? Como nós. A maturidade espiritual, ela vem com o tempo. Você vai vivendo experiências com Deus que vai te tornando forte, né? E você vai entendendo certas coisas que você passa. Porque hoje eu me sinto madura. Hoje eu me sinto madura. Tanto que eu falei que ano que vem, se Deus permitir e for a vontade dele, eu quero vir como pré-candidata, sim, para a política. E hoje para lutar por pessoas que eu vejo que precisam, principalmente os gays. As garotas de programa, elas são mulheres, Vilela, que trabalham e elas não têm leis que protejam elas. São mulheres, são seres humanos, entende? São pessoas como qualquer outra que trabalham. Ninguém, ela não vai sair da casa dela para ir na casa de alguém. Ela é procurada por isso, entende? Então, assim, eu acredito que hoje a gente está avançando muito, sabe? Eu acho que o Felipe, quando eu vi ele, me trouxe esperança. Porque assim, vou falar pra você, Vilela, do fundo do meu coração. Eu, a Andressa, se não precisasse ter que buscar o lado financeiro novamente, se eu tivesse todo aquele capital que eu tinha, eu nunca teria me desconvertido. Porque quem me conhece sabe que eu sou extremamente conservadora. Quem me conhece sabe que existe duas Andressas. Uma que é uma Andressa personagem, outra que é uma Andressa mais família, enfim. Porque assim, eu não tenho problema em obedecer às leis de Deus, entende? Que são, olha isso, não faça isso, aquilo. Só que hoje eu me sinto muito mais livre de entender que Jesus me deu o livre-arbítrio. Eu sei, eu sou responsável pelas minhas escolhas todos os dias. Eu sei o que é certo e o que é errado. Eu acho que o bem e o mal trabalham para Deus. O diabo só toca se Deus permite. Estamos todos trabalhando para Deus. Todos nós estamos, todos aqui têm um propósito. Cada um tem o seu propósito de acordo com o que foi chamado. Porque nem todo mundo vai ser pastor. Mas você está comunicando Jesus para milhares de pessoas. Você, sem saber, você está salvando milhares de almas, entende? E esse é o nosso chamado, cada um faz o seu papel. E todos nós vamos ser responsáveis pelas nossas escolhas. Quando eu bato de frente com um religioso e digo, olha, eu acredito sim na minha salvação, usando unhas vermelhas, porque não sou da Pombagira, sou de Jesus, né? Apesar de já ter sido da Pombagira, respeito as religiões e entendo que cada um tem o seu tempo. Mas eu gosto das minhas unhas vermelhas, eu gosto de usar decote, mas eu sei o local para usar. Quando eu fui na igreja, eu fui totalmente vestida, porque eu sei que tem lugares que não é adequado, né? Não que eu não possa, até porque se a pessoa ela chega numa igreja ela não sabe que não é legal, ela tem que ser recebida com decote, ela tem que ser recebida do jeito que ela está.
Entende? Então, assim, com o tempo o Espírito Santo vai moldando, vai mudando. O Espírito Santo é quem convence as pessoas. Então, é muito estranho para as pessoas. A Andressa é pecadora. Poxa, a Andressa é criadora de conteúdo adulto. E ela fala de Jesus. Sim, porque foi ele que me salvou. E eu tenho certeza que ele só deixou a igreja me dar esse golpe para ajudar a milhões de pessoas que talvez cometeram suicídio e não têm dinheiro nem coragem para enfrentar religiosos poderosos que têm o poder de me matar a qualquer momento e eu não tenho medo. Entende? Porque eu não acho justo, eu não acho certo. Porque eu consegui voltar para a prostituição, ir para o conteúdo adulto, recuperar todo o meu patrimônio, ganhei mais de 7 milhões em menos de um ano, porque foi Deus quem me deu, não foi o diabo, porque o dono do ouro e da prata é o meu pai, que eu fui lá em cima, falei com ele, voltei e disse, paizinho, eu tô voltando lá, vou botar ordem naquela terra, podem não acreditar ou não, mas eles vão ter que engolir o meu Jesus. Esse Jesus livre que, quando eu quero, eu uso meu decote, eu uso minha unha, eu sou livre, eu sei quem eu sou. Eu sei o caráter que eu tenho. As pessoas que estão aqui conhecem o meu caráter. São as pessoas que eu respeito, que eu amo, que eu não julgo. O bem que eu faço, eu não fico mostrando nas redes sociais. Porque eu vou querer aplauso dos homens. Mas quem vem oculto é o meu pai. Foi ele que me chamou. Então eu sei que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito. Talvez daqui a uns anos, talvez o meu exterior, né, mude. Mas nesse momento, não. Porque nesse momento eu sei que essa Andressa aqui vai ganhar muitas almas de unha vermelha, de peitão, porque eu vim chamar os gays para Jesus. Eu vim. Dentro da igreja, eles condenam os gays. Eles falam que o gay vai para o inferno, mas quem julga é Deus. E para que o gay chegue lá no julgamento, como eu cheguei, ele precisa saber que Jesus pode estar lá. Que sem ele ter feito nada, ele só dizer, ó, eu creio nesse Jesus que a Andressa tá falando, pai. Eu não sei quem o senhor é, eu sofri, eu fui rejeitado pela minha mãe, pelo meu pai, pelo mundo, mas eu tô vendo a Andressa ali no Vilela, e se eu morrer, eu quero que o senhor esteja lá como meu advogado. Já vai ser o suficiente, porque o ladrão da cruz, Jesus teve misericórdia. E a única coisa que ele disse, se tu for o filho... Tô aqui, tá? Foi só isso. Momento, entendeu? Foi só isso. Vilela, no último momento ele disse, se tu é o filho, tipo assim, se tu é Jesus, me salva. Ele não ganhou uma alma, ele não foi batizado com o Espírito Santo, ele não batizou nas águas. Então, assim, como que a gente vai levar a salvação para uma pessoa que o religioso fala que ele já é condenado? Por que as pessoas se matam, Vilela? Ele pensa, poxa, se Deus não existe, então eu vou morrer e vai acabar essa dor. Pra que eu existo? Pra que eu existo? Se eu sou um erro de Deus, né? Porque é isso que os religiosos colocam na cabeça das pessoas. E elas nasceram perfeitas, Vilela. O gay é perfeito aos olhos do Pai. Ele é perfeito e eu tenho certeza que eles vão ser salvos conhecendo ou não Jesus pelo coração puro deles. É isso. Porque só quem sofreu a dor da rejeição sabe o que é. E tu nascer num mundo onde tu já é rejeitado por Deus, tu acha que Deus vai abandonar? Nunca. Nunca. Deus nunca vai abandonar. Porque só quem foi rejeitado, só quem precisa de misericórdia, sabe o que é misericórdia. A Bíblia vai nos dizer que existe um versículo que diz assim, ó, pode o teu pai e a tua mãe te abandonarem. Todavia, eu não me esquecerei de ti. A Andressa disse algumas vezes assim, Deus não erra nas suas criações, Deus não erra nas suas criações. Um dos comentários que eu mais recebo é assim, você precisa renunciar o seu pecado. Renunciar o quê? Que renúncia é essa? Você acha que Deus realmente iria me criar para que eu ficasse sozinho, infeliz? Eu acompanhei de perto muitos casos de pessoas que eram homoafetivas, casaram, se separaram, porque não conseguiam mais viver uma mentira. Então, assim, é muito complicado a gente lidar com isso. E aí, é lamentável... E eu queria criminalizar essas pessoas por falarem que ser homossexual é demônio. Eu queria, juro por Deus, fazer uma lei para botar na cadeia por causa dessa palavra que não foi Deus. Não, porque Deus não mata, alguma. Deus não faz esse mal às pessoas. Eu tenho certeza que vai chegar um momento onde algumas leis
vão ser respeitadas e as pessoas Eu precisam acho que a desse gente está respeito, caminhando para entende? isso. Acho que a gente está caminhando. Eu acho que um dos maiores erros da igreja foi ter chamado a política para dentro da igreja. A igreja não é lugar de falar política. A igreja tem que pregar salvação. A igreja tem que pregar cura. A igreja tem que pregar libertação, avivamento. A igreja não tem que falar de política. Mas eles são poderosos, Então, né? Virou um quando CNPJ. Quando a gente percebe isso, eu trago um exemplo da contemporânea. Nós todos somos voluntários. Fazemos a obra por amor. Temos os nossos trabalhos, né, seculares ali, cada um na sua profissão, no seu trabalho, alguns empreendedores, outros seletistas, mas não somos assalariados. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que, assim como eu recebi de graça, eu tenho que dar de graça também. A igreja, ela não pode ter mais profissionais da fé. E a igreja não é um clube. O problema não é Jesus. O problema é o fã-clube dele. Que se acha no direito de amaldiçoar as pessoas, falarem coisas que são absurdas e que, como eu disse, e a Andressa também disse, leva essas pessoas à morte. E a pior morte é aquela morte da alma. Né? Porque não existe remédio que possa curar Você perde a fé, você perde a dor tudo, da né? alma. Porque às vezes você não tem nada, mas se você tem fé, você vive. E é exatamente isso que a igreja tem feito, assim. Matado a alma das pessoas. E foi o que eles fizeram comigo, né, Vilela? Eles mataram a minha alma. Eu só não acredito em Deus porque eu sei da experiência que eu vivi em 2014. Você acredita? Porque eu acredito em Deus. Porque senão eu não acreditaria. Se eu não tivesse passado o que eu passei, eu não acreditaria mais em Deus. Por tamanha rejeição, abuso, religiosidade, imposição, medo, porque eles oprimem, eles botam medo. Quando eu saí, eu fui bloqueada por muitas pessoas, eu fui excluída de grupos, falaram que eu teria milhões de demônios. E é tão perigoso essas palavras, Vilela, porque você está tão envolvido com a fé, que se você acreditar nisso, é possível que você fique dessa maneira. É possível que você acredite que tenha demônios. Né? É possível que você entre para um hospital psiquiátrico e você nunca mais saia. Então, a palavra ela dá o poder da vida e o poder da morte. Então, me diz, como pode uma pessoa religiosa que se diz santa matar alguém se ela quer dar vida? Entende? A gente é um instrumento na mão de Deus. Quando Deus nos colocou como instrumento nessa terra, a gente tem que ter muito cuidado, porque uma palavra que a gente dá para alguém, a gente pode matar alguém. E foi o que aconteceu comigo. E não pensa que foi fácil eu voltar para a prostituição ou para o conteúdo adulto. Rasgava a minha alma, porque eu não queria. Porque eu sabia que não era a vontade de Deus para minha vida. Só que eu precisava reconstruir, porque infelizmente nesse mundo, Vilela, você só vale o que você tem. Você vale o carro que você tem, a sua conta bancária, os lugares que você frequenta, o que você pode oferecer. E infelizmente é assim. Nessa sociedade que a gente vive, é assim. Você vale o que você tem, o poder, quem você é, o que você estudou. Enfim, as pessoas elas querem tirar algo de você. Então você tem que ter algo para oferecer. Se você está no fundo do poço, é mais fácil as pessoas te empurrar do que te ajudar. Então assim, reconstruir sim. Foi difícil? Foi. Tive poucas pessoas, mas tive pessoas verdadeiras, porque os momentos difíceis a gente sabe quem tá com a gente ou não. E eu acho que tudo foi válido, porque todas essas quedas que eu tive, tudo que eu vivi, me tornou a pessoa que eu sou hoje. Por isso que eu disse, hoje eu estou livre. Eu amo Jesus, Vilela. Eu amo Jesus. Eu tenho paz no meu coração. Eu deito com a minha consciência tranquila. Eu tenho certeza que se agora o espírito da morte me busca, mesmo sendo criadora de conteúdo, eu não me prostituo mais, graças a Deus que eu não preciso, porque o conteúdo adulto hoje me dá o sustento que eu quero. Vai chegar um momento que eu não vou mais trabalhar com isso. Abri várias empresas, eu tenho supermercado, eu tenho empresa de cílios, eu tenho empresa de roupa, eu tenho várias empresas. Só que a gente sabe que com impostos gigantes que a gente tem, sobreviver é muito difícil. Eu já quebrei 2 empresas. Então, você conseguir viver
hoje, sendo microempresária no Brasil, é muito difícil, Com certeza. entende? É muito difícil. Ainda mais eu que não estudei para isso. Então, imagina, né? Eu tenho várias empresas e aprendo com a vida, como a maioria dos brasileiros, né? A gente não é orientado no colégio. No colégio, a gente não é ensinado a administrar a nossa vida financeira. Não existe uma educação financeira, né? A educação básica hoje, ela não nos dá isso. Então, tu imagina, né? Eu me deparo com esse montante de dinheiro, penso agora, né? Um momento vou sair, né, do conteúdo adulto, vou investir em empresas. Eu abri 5, 2 eu já quebrei, entende? Então, não é fácil você tentar ser uma pessoa normal no mundo de hoje. Mas estou lutando e estou vencendo. E quem quiser ir comigo, vamos junto. E quem não quiser, tá tudo bem. Porque são escolhas. Eu acho assim, Vilela, eu gosto muito do teu podcast. Eu quase não vou a podcasts. Eu quase não dou entrevista. Porque as pessoas gostam de me ridicularizar. Elas não conhecem a minha história, elas não leram meu livro, eu não estive sentada aqui várias vezes como estive com você para você me respeitar e ouvir o que eu tenho para falar. As pessoas, elas são muito de julgar o que elas leem. Só que nem tudo que a gente lê é verdade e a gente sabe. Nós que somos, né, as pessoas desse meio. veem só uma fotografia, não vê o filme inteiro. E né, ninguém está preocupado com o outro. Eu vejo você. Sim. Ninguém está preocupado em ver o outro, Imagina. né? Ela não está preocupado com a dor do outro. Então, se você não está preocupado com a dor do outro, quem está doente é você. Sim. Porque se você não consegue olhar para o lado e ver que, de repente, a pessoa que está do seu lado, ela pode cometer suicídio daqui a pouco e você não está vendo e ouvindo, você não viu no olhar dela, você não viu na atitude dela que ela está mal e você não pergunta se está tudo bem, é porque você está doente. Pois é. Entende? E você, acho que além de ser uma pessoa doente, não em nenhum momento vive aquilo que você prega, né? Assim, Porque tu é tão bom. Porque assim, sabe o que acontece? Hoje é tão legal ter um status na igreja, Opa. né? Nossa, eu sou pastor. Tá, mas o que é ser pastor? O as que é suas cuidar atitudes das almas? dizem que você é um pastor, Tu tem né? amor pelas almas? Tu tá ali por quê? Com que objetivo? Provar o que pra quem? Entende? Pra Deus? Porque assim, não é por obras que tu vai ser salvo. Será que as tuas obras vão te levar à salvação? Né? Exato. Então é melhor que você não seja pastor e você seja uma pessoa íntegra nos seus valores, nos seus princípios, sem fazer mal a ninguém, do que ainda tu tá dentro da religião, usando o nome de Deus e envergonhando Jesus. Entende? Então assim, eu amo Jesus, Vilela. Amo Jesus, completamente apaixonada por ele. Tenho certeza que daqui a uns 5 anos eu vou ter condições suficientes de abrir a minha igreja, onde nem dízimo eu vou pedir. Porque eu quero ter condições de dar uma casa, né, de oração para o Espírito Santo, para que ele venha acolher pessoas de todos os tipos, sem julgar ninguém, apenas pregando esse Jesus que eu acredito. Eu sei que para muitas pessoas precisa renúncia, precisa de tudo isso que algumas igrejas fazem, até para o ladrão sair do crime, enfim. Só que hoje, na minha maturidade espiritual, eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei o que eu posso ou não fazer. Eu sei o que é pecado e o que não é pecado. E eu tenho a minha consciência muito limpa, muito tranquila e total certeza que o dia que eu precisar da misericórdia de Jesus, o meu advogado vai ter lá. Mesmo sendo essa pecadora, essa falha, essa doida que todo mundo pensa, esse furacão como pensa que é André Surak. Porque só ele sabe o meu coração. Só ele sabe a minha intenção. Isso aqui é uma casca. Entende? Eu vou envelhecer, vai acabar, eu posso morrer, entende? Eu não vou levar nada, eu não vou levar joias, eu não vou levar nada. Eu sei da minha alma, eu sei da paz que eu tenho quando eu encontrei Jesus. E ele está comigo até hoje. Se eu venci, cheguei até aqui, é porque ele está comigo. Não foi o diabo, não foi nenhum tipo de religião, foi o meu Jesus, que ele é vivo. Antes de eu fazer minhas perguntas, faça uma pergunta que você sabe que eu tenho que fazer. Sim, Então, manda. vamos lá. Tem uma pergunta aqui do chat, tá? Para o pastor. O Jonas que está perguntando. Pastor, você acredita que a igreja brasileira está preparada para acolher pessoas com passados tão intensos e diversos como o da Andressa? Ou ainda há uma barreira moral que dificulta essa inclusão? Eu vou pegar 2 falas suas que são importantes, né? Você falou sobre barreira moral e preparação para receber. Quanto mais informação hoje as pessoas têm, mais ignorantes elas são. Se Jesus nos diz, vinde a mim todos vós, ele não segrega.
E se eu segrego, eu não estou cumprindo aquilo que Deus me pede. A igreja hoje não está preparada. A igreja não está preparada para receber um Felipe, uma Andressa, né? Um Jonatas, um Luiz, um Cristiano. Elas não estão preparadas. Mas cabe a nós fazermos a diferença e mostrar a essas pessoas que a graça nos alcança. Então, eu acredito muito que quando a gente quer uma mudança, essa mudança é gerada através de nós. E é por isso que eu acredito que estamos aqui num lugar para quebrar as barreiras. Então, a igreja tem muito ainda a aprender. A igreja e a sociedade, ou a sociedade aceitando a igreja tende a aceitar também, ou o inverso? A igreja é composta pela sociedade. E aí a sociedade precisa respeitar. Como a igreja ela é uma comunidade formada pela sociedade, a consequência é que a igreja aceite. O buraco é mais embaixo. A gente está falando de princípios éticos e morais. A gente está falando de educação básica, a gente está falando de informação, a gente está falando de coisas que talvez a escola não consiga passar. Então, é um trabalho árduo. A igreja, talvez daqui 50 anos, esteja preparada. Porque a minha geração sofreu muito. As gerações futuras, depois da minha, começou a ainda aliviar, as próximas gerações talvez farão parte de igrejas que aceitem. A gente tem hoje algumas igrejas, né, que já têm esse entendimento, mas é a minoria. Então, o meu sonho é que não exista mais a nomenclatura igreja inclusiva. O meu sonho é que tenha a palavra igreja.